Cinderela dos Irmãos Green é uma adaptação lançada em 1812 que adapta um conto de 1950 de Charles Perrault, eu acho que é o nome por ele ser francês, que dá uma pegada, no caso, a história dos Irmãos Green dá uma pegada mais sombria à história e às vezes um pouco mais realista com relação à ganância que a família de Cinderela poderia ter, né? Mesmo não tratando ela de uma maneira boa, digamos assim, ainda teria muita ganância envolvida e o texto ele consegue mostrar que eles fariam realmente de tudo para conseguir, né, o que eles desejavam, porém por conta do destino realmente não tinha como, né? E mesmo como eu disse, a história sendo tendo um ponto de vista diferente da história que a maioria das pessoas conhecem, e ela tendo essa pegada um pouco mais sombria, eu não consideraria ela uma história assustadora e nem muito macabra, digamos assim, entende? São só alguns acontecimentos que não modificam a narrativa, na verdade, porém modificam certas percepções sobre alguns momentos. E isso, para mim, não é suficiente para poder considerar uma história sombria. Porém, se considerar que ela foi lançada em 1800, é algo a se levar em consideração, né? Porque eu não imagino que seja muito comum você ter alguns exemplos literários que tenham esse tipo de coisa quando havia um conto de fadas lançado anteriormente, né? Então, sei lá. Tecnicamente, realmente, ele não é um conto macabroso, mas acabou que a Disney olhou e como ele foi um conto relativamente macabro para as crianças, a Disney olhou e decidiu mudar um pouco algumas coisas para mostrar, colocando na cabeça das crianças que tudo termina com felizes para sempre, mesmo não sendo Mesmo assim. no conto tendo até terminado, digamos assim, né? No caso Cinderela, para Cinderela, né, e não para as irmãs dela. realmente. Mesmo o conto, e justamente isso mostra que não modifica tantas coisas assim no final de tudo, né? Exato. Só dá uma pegada um pouco diferente nas coisas, porém ainda assim a Disney modificou, né? Porque tem certas coisas que simplesmente não dá para se ter em um conto infantil, eu imagino, né? Realmente, um conto de fadas não é normal você chegar e contar para uma criança, digamos assim, uma criança de 3 anos, falar: ai, a irmã pegou a faca e cortou o dedo, sangrando e colocou o sapato e foi casar. Não é muito normal para uma criança. Não, e no casamento da irmã dela lá, chegou uns pombos lá e arrancou os olhos delas fora, né? Fora, Pois né? é. E acaba. Acaba, é Ponto isso. final, ponto final. Um ponto final. Felizes para sempre para todo mundo. Menos Não pras é crianças. normal. Não é muito normal. Geralmente, o conto de Cinderela é sempre final feliz e pera. E conta os Irmãos Grimm, conta uma versão mais realista, com um toque mais atual na realidade e trazendo um tom mais maduro. Bom, eu nunca tinha visto nenhum dos contos dos Irmãos Grimm. Achei bem interessante o fato deles abordarem a história de outro jeito e ser praticamente totalmente diferente do desenho, né?